é o amido danificado e por que você deve controlá-lo. Bora lá, trigotandos! Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o amido danificado, tá? O amido danificado nada mais é que um amido que passou por um processo de rompimento. Então, o processo de moagem danifica amido. Então, quanto maior o meu processo de moagem, maior vai ser a danificação do meu amido. Então, se eu tenho, a estrutura de um moinho, vamos comparar dois moinhos. Um moinho que tem uma estrutura menor versus um moinho que tem mais redução e compressão. Quem que vai danificar mais? O de estrutura maior, o que passa por mais redução e compressão vai danificar mais, tá? Caruncho na farinha de trigo também danifica o amido, então o fato dele ir lá, e roer, entre aspas, o grão de trigo faz com que eu deixe o amido mais exposto e eu aumente aí o meu teor de amido danificado também. Tá, e por que você deve controlar o amido danificado? Nem sempre o amido danificado é o bruxo da situação. Ele pode ter benefícios e eu vou listar nesse vídeo, por isso assista até o final e, por favor, se inscreva nesse canal para que você entenda se você precisa de mais amido danificado ou menos danificado no seu processo aí, tá? Então, o amido danificado, ele sempre vai estar presente na farinha de trigo. Não existe farinha de trigo com zero teor de amido danificado. Porque a partir do momento que eu tive a moagem, como que é o processo de moagem? Não é um processo de quebra do grão e raspagem? A partir do momento que eu quebrei o grão e raspei, eu já comecei a produzir o amido danificado. Porém, quanto maior for o sistema, mais redução, mais compressão, mais eu vou aumentando o teor do amido danificado. Mas zero de amido danificado é impossível. E que bom que é impossível, porque ele pode trazer benefícios, como eu já disse. Então lá, o amido danificado, ele vai absorver mais água, ele pode absorver até 4 vezes a mais do que o amido intacto, porém, ele absorve, mas não retém aquela água. O que é isso? Significa que ele vai absorver a água, mas em algum momento ali ele vai querer expulsar aquela água. E aí, então, você pode ter uma massa mais pegajosa, tá? Ele pode também trazer mais coloração para o teu produto final. Então, ele ajuda na reação de Maillard através das enzimas. Então, a enzima, ela vai preferir o amido que está danificado do que o amido que está intacto. Então, primeiro ela vai agir sobre o amido danificado e depois vai agir sobre o amido que está intacto. Se eu tenho muito amido danificado, eu posso ter um excesso de coloração do meu produto final. Se eu tenho baixo amido danificado, eu posso ter uma falta de coloração também, mas o baixo teor de amido danificado é mais fácil de ser corrigido com enzimas, com outros meios aí na minha receita. O que mais? Alimento para o fermento. Então, o amido danificado, ele é preferencialmente queridinho do fermento do que o amido intacto, porque ele já está também mais exposto, já está mais fácil do fermento consumir. Então, a enzima vai vir, vai quebrar esse amido que está danificado e vai dar alimento para o fermento. O que isso pode te trazer? Um bom volume, uma boa estrutura, como também se eu tiver muito teor de amido danificado, eu posso ter um miolo totalmente esburacado, uma fermentação muito rápida, um sabor mais acentuado de fermentação, vou produzir mais álcool, vou produzir mais éster devido à produção acelerada de CO2 e isso mudar toda a comestibilidade daquela panificação ou daquele biscoito fermentado. Então, eu preciso tomar cuidado com a quantidade de amido danificado. Como ele pode ser benéfico, ele também, em excesso, pode ser prejuízo. Ele pode trazer checking para o meu biscoito, uma vez que ele absorve muita água e não retém essa água. Uma vez que absorve muita água e eu preciso secar esse biscoito no forno, então eu posso ter mais quebra do meu produto final. São esses os fatores que você precisa tomar cuidado e ter atenção sobre o seu amido danificado.
E aí, você já sabia de todos eles? Me conte aqui nos comentários.